Semana passada nós estudamos Daniel capítulo 8. E entre muitas coisas que eu expliquei para vocês, Daniel capítulo 8 mostra o surgimento de alguns impérios mundiais. Eu expliquei para vocês que há uma recapitulação com ampliação do que ocorre no capítulo 2 e no capítulo 7. Nos capítulos 2 e 7 de Daniel, são mencionados 4 grandes impérios mundiais que dominariam o mundo e oprimiriam o povo de Deus ao longo da história. E de um destes grandes impérios, o último deles, o Império Romano, surgiria um poder representado por um chifre pequeno, e este chifre pequeno se refere primeiramente a Roma na sua fase imperial e depois a Roma na sua fase religiosa, Roma papal. E nós vimos que, de acordo com a profecia bíblica, este pequeno chifre cresceria de uma forma tão grande que ele atingiria o príncipe do exército celestial, que é Cristo, e ele interferiria no ministério de Cristo no santuário celestial, através de alguns ensinamentos que ofuscariam as verdades bíblicas da mente das pessoas. Então, o ministério de Cristo no santuário celestial nos mostra que só existe um intercessor entre Deus e os homens. E este poder, representado pelo chifre pequeno, ensina que é possível existir a intercessão dos santos e a intercessão de Maria. Então, nós vimos que, na verdade, o crescimento desse chifre pequeno até o príncipe do exército representa um ataque de Roma papal, primeiro aos filhos de Deus, que foram perseguidos por Roma papal, e depois às doutrinas de Cristo, que mostram que apenas Cristo é o Salvador e intercessor entre Deus e os homens. Nós vimos isso na semana passada. Só que nós chegamos num ponto, no verso 14 de Daniel 8, que foi dito o seguinte: que haveria um momento em que esse santuário celestial, que foi agredido, atacado pelo chifre pequeno, ele seria purificado, ou diríamos assim, justificado dos ataques do chifre pequeno. Em algum momento, de acordo com Daniel 8,14, depois de 2.300 tardes e manhãs, o santuário que recebeu um ataque de Roma papal, ele seria purificado. E hoje eu quero mostrar para você o significado desta purificação. O que significa o santuário ser purificado em Daniel 8,14. Daniel 9, enquanto que Daniel 8 mostrou o ataque de Roma papal ao ministério sumo sacerdotal de Cristo através de doutrinas falsas, Daniel 9 mostra o Messias, Salvador e Juiz. Juiz do poder representado pelo chifre pequeno, porém Salvador daqueles que o aceitarem como Salvador. Você vai ver em Daniel 9 que Cristo tem esse duplo papel. Ele é um Messias, Salvador, e ao mesmo tempo ele é um juiz. E você vai ver que esses dois aspectos de Cristo não são contraditórios nem um pouquinho, são complementares. Antes, eu não sei, eu acho que a imagem, vocês conseguem enxergar? Eu acho que não. Eu acabei aumentando muito o slide, mas vamos aqui dar uma breve recapitulada. Eu não vou ler tudo para vocês por causa que eu deixei o slide um pouco menor. Eu mostrei para vocês na semana passada que os capítulos 7 e 8 de Daniel se equivalem, né? Um complementa o outro. Há algumas repetições e há uma complementação. Eu não vou ler agora com você isso que eu estudei semana passada, mas para você refrescar a memória, e para quem não ouviu, vai poder entender também. Daniel 7 fala do surgimento de 4 impérios, e Daniel 8 menciona 3, porque na verdade um já tinha passado. Daniel 7 menciona um animal que é o leão,
e é um símbolo de Babilônia, isso você vê no próprio capítulo 7. O capítulo 8 já não menciona a Babilônia, porque Babilônia, você vê lá no item número 1, Babilônia já tinha desaparecido. Número 2, aparece um animal, um urso na visão. Eu expliquei que Deus dava a visão em símbolos, porque era a melhor forma de ele se comunicar com o povo hebreu. O povo hebreu entendia muito as coisas por símbolos. Então, como esses animais representavam essas nações, então Deus deu uma visão toda simbólica com esses animais aparecendo para Deus comunicar o surgimento desses impérios. Depois, no capítulo 8, aparece o mesmo império, Medo-Pérsia, que apareceu no capítulo 7, porém simbolizado agora por um carneiro. Depois, no capítulo 7, apareceu um leopardo, que simbolizava a Grécia, e o mesmo simbolismo, a mesma Grécia é mencionada agora com um simbolismo diferente, um bode. Você vê no item 4 que depois da Grécia surgiriam 4 cabeças deste animal que era um leopardo. Essas 4 cabeças se referem aos 4 generais de Alexandre o Grande que dominaram a Grécia depois que Alexandre o Grande morreu: Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Depois, o mesmo assunto é tratado no capítulo 8, porém, ao invés de 4 cabeças em um leopardo, aparecem 4 chifres num bode, que são os mesmos generais de Alexandre o Grande. No capítulo 7 aparece um animal predador com 10 chifres, que representa Roma imperial, pagã. Depois aparece um chifre pequeno, aqui no item 5, com uma obra horizontal, ou seja, ele ataca o mundo. E se refere ao domínio de Roma imperial, Roma pagã, sobre o mundo. Depois surge um outro chifre, só que agora com olhos e boca, no simbolismo, no item 6. É uma menção a Roma papal, Roma religiosa, que é o poder que veio depois de Roma imperial. E no capítulo 8 aparece esse mesmo chifre pequeno, só que agora com uma obra vertical. Ele não tem uma obra horizontal atacando o mundo como Roma imperial fez. Agora ele tem uma obra vertical, ele ataca o príncipe do exército, que é Cristo, através de doutrinas erradas. E no capítulo 7, aqui que vem o nosso tema de hoje. Vem um juízo para condenação de Roma papal. E no capítulo 8, em Daniel 8,14, quando fala até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado, esta purificação do santuário celestial é a mesma coisa que o juízo no capítulo 7. Então, por que é bom você fazer esse paralelo entre Daniel 7 e 8? Porque se você fizer esse paralelo, você vai entender que o juízo do capítulo 7 é a mesma purificação do santuário do capítulo 8, verso 14. Isso significa que quando nós lemos em Daniel 7, versos 9 e 10, que começou um tribunal, o ancião de dias, Deus o Pai, se assentou e foram abertos os livros. Este tribunal tem a ver com a purificação do santuário no capítulo 8, verso 14. É a mesma coisa. O detalhe é que enquanto o capítulo 7 fala do tribunal, Daniel 8,14, ao falar que após 2.300 tardes e manhãs o santuário seria purificado, está dizendo que após as 2.300 tardes e manhãs, começaria o tribunal divino, que foi mencionado no capítulo 7. Então vamos gravar isso? O tribunal no capítulo 7 corresponde a quê mesmo no capítulo 8? Purificação do santuário. Isso significa que o tribunal no capítulo 7 está relacionado com a purificação do santuário no capítulo 8. Você lembra do quadro anterior? São o quê? Assuntos paralelos, né?
Então, no capítulo 7 menciona-se um juízo, no capítulo 8, purificação do santuário. Nós podemos entender o quê? Que a profecia das 2.300 tardes e manhãs, que fala da purificação do santuário, marca o início do juízo mencionado no capítulo 7. Então são eventos correspondentes. Você tem que ter isso em mente. O capítulo 9, que é o nosso estudo de hoje, ele é a explicação da visão das 2.300 tardes e manhãs, e que corresponde a Daniel 7. Daniel não havia compreendido. Se você ler Daniel 8,14, você vê que Deus, no capítulo, diz para Daniel: e até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Daniel não entendeu o assunto. Ele não entendeu. Ele até se preocupou muito, porque quando nós lemos Daniel, do capítulo 9, do 1 ao 20, que eu não vou ler, nós vamos estudar do verso 24 em diante. Você percebe que do verso 1 ao 19, Daniel, depois de ouvir essa explicação do anjo, essa menção do anjo, Daniel fica em pânico. Por quê? Porque Deus havia dito, por meio do profeta Jeremias, que o povo judeu ficaria sobre o cativeiro por 70 anos. Só que o que acontece? Quando ele ouve que depois de 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado, ele pensou que os 70 anos estavam errados. Ou seja, além dos 70 anos, eles iam ficar cativos por muito mais tempo, e Daniel ficou doente com aquilo. E aí Daniel adoece, e ele começa a orar a Deus do capítulo 9. E nesta oração ele começa a confessar os pecados dele, os pecados do povo. Ele reconhece que eles foram maus, que eles mereceram realmente serem levados para a Babilônia. Só que ele fica em choque, porque, nossa, já não basta a profecia dos 70 anos de cativeiro de Jeremias, agora tem mais essa para mim. Eu não vou aguentar. E Deus, misericordiosamente, manda o anjo Gabriel para explicar para Daniel a visão do capítulo 8, verso 14. O que significa? Depois de 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Daniel pôde entender em parte que a profecia não se referia ao Israel como nação, ou seja, eles não iam ficar mais tempo ainda presos em Babilônia. Mas em parte ele entendeu que essa profecia dizia respeito aos últimos dias. E que parte da compreensão dessa profecia não era para ele, era para o povo de Deus que viveria nos últimos dias. Daniel 9, queridos, que é a explicação do anjo Gabriel sobre o significado da purificação do santuário, apresenta eventos históricos que fariam parte da história da salvação até o início do juízo ou purificação do santuário. O juízo de Daniel 7 equivale à purificação do santuário. O tempo 2.300 tardes e manhãs vai nos ensinar o quê? O momento do início do juízo mencionado no capítulo 7. E você vai ter como saber desde quando começou o juízo no céu, para você se preparar para esse evento. Agora nós vamos para Daniel 8,14. E vamos ler o capítulo 9 a partir do verso 20. E eu vou interpretar com você, à luz da Bíblia, o significado desse capítulo. Então, Daniel 8,14 disse: ele me disse, ou seja, o anjo Gabriel falou para Daniel: até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Veja,
Quando Daniel ouve isso, ele pensa que o santuário purificado equivaleria à reconstrução do templo deles, para eles voltarem a adorar a Deus. Só que quando ele fala em santuário, não sei se você lembra o que eu expliquei na semana passada no capítulo 8, o chifre pequeno, Roma papal, com as suas doutrinas erradas, atacou um santuário terrestre ou atacou o santuário celestial? Lembra? Contra quem que o chifre pequeno se engrandeceu? Contra o príncipe do exército do Senhor. Aonde que Cristo se encontra agora? No santuário celestial. Então, Daniel não tinha entendido isso. O santuário a ser purificado depois de 2.300 tardes e manhãs não seria um santuário terrestre ou uma reconstrução do templo, seria o santuário celestial. Aí, agora, no capítulo 9, nós vamos entender quais são os eventos históricos relacionados à salvação que fazem parte desta profecia das 2.300 tardes e manhãs. E aí você vai chegar ao início do juízo de Deus. Vamos aqui agora para o capítulo 9, eu já contextualizei do verso 1 ao 19, em que ele ora, reconhece os seus pecados do povo, e a partir do versículo... Vamos ler a partir do versículo 20. Quando Gabriel surge para explicar para Daniel o significado da visão que ele havia tido no capítulo 8. Especialmente aquele trechinho. Até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Verso 20. Falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou à hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Sentido do quê? Da visão que ele havia tido no capítulo 8, verso 14, sobre as 2.300 tardes e manhãs. Ele não tinha entendido aquilo, tá? No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Agora, a partir do verso 24, ele vai mostrar quando começa e onde termina as 2.300 tardes e manhãs. Antes, eu quero lhe explicar uma coisa. Leandro, o que é isso? Nós vamos entender este gráfico juntamente com a leitura de Daniel 9. Veja, aqui está cortado, é o número 4 antes do 7, é 400 e... Eu até vou pedir, você pode arrumar esse slide para mim, amigão? É que eu fiz num monitor diferente, só deixar esse slide bem arrumadinho, eu quero explicar uma coisa para você. Você lembra que Daniel 8,14 diz, depois de 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. O que são essas 2.300 tardes e manhãs? Veja, na Bíblia, sempre a palavra dia se refere a um dia de 24 horas, na grande maioria das vezes, mas tem uma exceção. Quando a Bíblia fala de profecia, ou seja, de predições, um dia não equivale a 24 horas. Por exemplo, quando a Bíblia fala em Gênesis 1, houve tarde e manhã o primeiro dia, ela está falando de um dia de 24 horas. Agora, em profecia, como o livro de Daniel, livro de Apocalipse, que são livros proféticos, apocalípticos, que falam o tempo do fim, um dia equivale a um ano em profecia.
Vou mostrar um texto aqui para você. Tem outros, tá? Mas vou mostrar especialmente um. Abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 4, verso 6. Este princípio de ano é muito importante para você entender o que eu vou lhe explicar agora em Daniel 9. Tá? Ezequiel capítulo 4, vamos ler. Ezequiel 4, 4 e 5. Não, 4, 6 e 7. Esse mesmo princípio está em Números 14 e 34, mas eu vou ler só esse aqui, tá? Quanto que vale um dia em profecia? Ezequiel 4, 6 e 7. Quando tiveres cumprido esses dias, deitar-te-ás sobre o teu lado direito, e levarás sobre ti a iniquidade da casa de Judá. Aqui de forma simbólica, não é? Deus está dizendo para o profeta que quando ele se deitasse, ele estava ali de forma simbólica, levando o pecado do povo de Israel. 40 dias te dei, cada dia por um ano. Voltarás, pois, o rosto para o cerco de Jerusalém, com teu braço descoberto, e profetizarás contra ela. Cada dia que o profeta Ezequiel atuaria, cada dia simbolizava um ano, um tempo depois que o povo de Israel sofreria um cerco na sua cidade de Jerusalém. E aqui Deus fala que nesta profecia, um dia equivalia a quanto tempo? Um ano. Então, quando você vê até 2.300 tardes e manhãs, o santuário será purificado, na verdade a Bíblia quer dizer 2.300 anos. Então os capítulos 8 e 9, quando falam de um detalhe de tempo, eles vão falar aqui de dois tempos. Não se detém agora a 70 semanas. O que eu quero que você entenda é que as 2.300 tardes e manhãs equivalem a 2.300 anos. Vamos lá, agora vamos ver o que está dentro desses 2.300 anos. São eventos históricos, como eu falei antes, relacionados ao plano de salvação, e que vão mostrar o início do juízo, da primeira fase do juízo. Aqui, Daniel 9, a partir do versículo 24, nós vamos começar agora a entender esse gráfico aqui, esse diagrama, na verdade. Bom, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer o quê? Cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Primeiramente, o anjo Gabriel está nos explicando que dentro é que aqui não marca na tela, olhem bem em cima, dentro da profecia dos 2.300 anos, você vê que tem uma linha que engloba de 457 a 1844, tá? Eu vou lhe explicar depois isso. Então aqui, todos esses 2.300 anos, dentro desses 2.300 dias anos, tem uma série de eventos históricos, que fazem parte do plano da salvação. No versículo 24 disse que dentro dos 2.300 anos existiriam quantas semanas? 70 semanas, você está vendo ali no meio em negrito. 70 semanas, sendo que cada semana tem 7 dias, 70 vezes 7 dá quanto? 490. Então o anjo Gabriel está dizendo que dentro dos 2.300 anos, haveria um período de 70 semanas ou 490 anos, 70 semanas proféticas equivalem a 490 anos. Dentro desses 490 anos, ocorreriam alguns eventos relacionados a Cristo. E o detalhe,
Isso aqui está predizendo esses eventos 500 anos antes deles existirem. Quando o cara estuda essa profecia e quer continuar sendo ateu, aí é porque não tem mais o que fazer por ele. Porque quando você estuda essa profecia, que mostra esses eventos relacionados a Cristo, com 500 anos de antecedência, você não acredita que isto é algo sobrenatural, aí não tem mais o que fazer. Então o que acontece? Diz que 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, ou seja, 490 anos. E o que ocorreria ao longo desses 490 anos? Para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Diz que dentro deste período cessaria a transgressão e teria fim aos pecados e seríamos expiados desses pecados. Quem que na cruz expiou os nossos pecados, possibilitou o perdão pelos nossos pecados? Quem na cruz, amigos, possibilitou que você e eu tivéssemos a oportunidade de termos uma nova chance? Foi Cristo. Então essas 70 semanas ou 490 anos envolveriam eventos relacionados à morte de Cristo e ao seu ministério. Verso 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe. Quem é que era o príncipe do exército do Senhor mesmo, lá no capítulo 8? Jesus. Quem é o ungido? A palavra ungido é a mesma palavra para Messias. Quem é que é o Salvador e o Messias? É Cristo. Então olha aqui, ó. Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, ou seja, haveriam 69 semanas desde a ordem para restaurar Jerusalém até a Cristo. Vamos lá. A ordem para restaurar Jerusalém foi 457 a.C. Existiram 3 decretos, na verdade, de Ciro, Dario e esse de Artaxerxes. Por que nós cremos que o anjo Gabriel fala do decreto de Artaxerxes, que era da época do Império Medo-Persa? Porque foi neste ano que ele autorizou os judeus ao restaurar em Jerusalém a sua condição de cidade-estado, tendo suas leis próprias. Então veja, o anjo Gabriel dá o ponto de partida da profecia dos 2.300 anos. Diz que dentro da profecia dos 2.300 anos, teria um período de 490 anos, que equivale a 70 semanas, e que este período começaria quando fosse dado o decreto para restaurar Jerusalém a sua condição de estado capital, cidade capital. E isso foi em 457 a.C. A partir de 457, diz que transcorreriam 69 semanas. Lembre-se, um dia em profecia equivale a um ano. 69 semanas, se você multiplicar 69 vezes 7, 69 semanas vezes 7 dias cada semana, isso vai dar 483 anos. Diz que ao final das 69 semanas, ou 483 anos, o que aconteceria? Surgiria o ungido, o príncipe. Queridos, bate direitinho. Se você começar a contagem de 457, decreto para restaurar Jerusalém, você vai passar aqui 483 anos, você vai chegar certinho no ano 27 depois de Cristo, quando Cristo estava com 30 anos e ele foi batizado. Quando Cristo é batizado no ano 27, ele é ungido, porque ele é ungido pelo Espírito Santo e ele começa o seu ministério público.
Só que a profecia continua. Verso 26. Depois das 62 semanas, ou seja, depois de 483 anos, depois que chegássemos no ano 27 depois de Cristo, com o seu batismo e início do seu ministério público, não é? Será morto o ungido e já não existirá. Olha aqui que diz aqui o versículo 27 agora, depois eu retorno ao 26. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Um dia em profecia equivale a um ano. Uma semana, quanto tempo? 7 anos. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. O que aconteceu? Cristo começa seu ministério no ano 27 depois de Cristo. Pelo ano 31, na metade dos 7 anos, exatamente 3 anos e meio de ministério depois, Cristo morre na cruz e faz cessar os sacrifícios. Por quê? Você lembra que em Mateus 27 diz que quando Cristo morre na cruz, o véu do santuário se rasgou em 2, e com aquilo Deus demonstrou que todo o sistema sacrificial não tem mais uma razão de existir, porque o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo morreu na metade da semana de anos. Ele começa o seu ministério no ano 27, 3 anos e meio depois ele morre na cruz, e isso dá o ano 31 depois de Cristo. Só que continua. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Ou seja, todo o sacrifício do ritual antigo acabou com a morte dele na cruz. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Aqui nós já percebemos uma outra coisa importante. Depois desse período viria, obviamente, o assolador. General Tito, juntamente com o Império Romano, invadiu Jerusalém, assolou, destruiu tudo por volta do ano 70 depois de Cristo. Só que essa profecia vai um pouco além. Além do general Tito ter assolado, destruído Jerusalém no ano 70, Roma papal ressurgiria nos últimos tempos para tentar ofuscar da mente das pessoas o ministério sumo sacerdotal de Cristo. E aqui diz que na outra metade da semana, 3 anos e meio depois, diz que Cristo ungido faria uma aliança com muitos. O que aconteceu aqui no ano 34, que é quando fecha os 490 anos. No ano 34, Estevão se torna o primeiro mártir a morrer em favor do Evangelho. A partir dali, os judeus cristãos têm que fugir para não serem destruídos tanto pelo Império Romano quanto pelos fariseus. Eles espalham o Evangelho para as nações pagãs, e aí o Evangelho se torna disponível aos gentios. Agora veja uma coisa aqui, amigo. O anjo Gabriel disse que o santuário seria purificado depois de 2.300 tardes e manhãs, que equivale a quantos anos? 2.300 anos. Depois ele diz que dentro desses 2.300 anos, existiriam mais 70 semanas de anos, que equivalem a quantos anos? 490. Dentro desses 490, teriam eventos históricos relacionados à morte de Cristo na cruz. De acordo com o anjo Gabriel, este período começaria quando fosse dado o decreto para restaurar Jerusalém. Isso foi no ano 457. Depois de 69 semanas ou 483 anos, morreria o ungido, ou melhor, Cristo seria ungido, e ele foi ungido no seu batismo e começa o ministério público. Depois haveria mais uma semana de anos. Na metade da semana de anos, no ano 31, ele morre, cessam os sacrifícios, o véu do santuário se rasga em 2, e
3 anos e meio depois, por causa do martírio de Estevão e da perseguição dos judeus cristãos, o evangelho é espalhado por todo o mundo, e Cristo torna a sua salvação disponível a todas as pessoas. Só que tem um detalhe: da profecia dos 2.300 anos, de 457 a.C. até 34 depois de Cristo, se passaram quantos anos? 490. Só que não disse a profecia que são 2.300 anos? Aqui, vou pegar a calculadora para lhe ajudar a entender o restante do gráfico e a essência da mensagem dessa noite. (2.300 anos é o período total de tempo para a purificação do santuário. Qual santuário mesmo? Celestial. Só que todos esses eventos históricos relacionados à volta de Cristo, a sua vinda, a sua morte na cruz, equivaleram a 490 anos. Correto? Se você subtrair 2.300 anos de 490 anos, quantos anos faltaram para se cumprir os 2.300 anos? 1.810. Veja, a profecia total equivale a 2.300 anos. Passaram-se 490. Então, se você diminuir os 2.300 anos de 490, faltam quantos anos ali? 1.810. Só que a profecia das 70 semanas terminou em qual ano? 34 depois de Cristo. Se você somar o 34 depois de Cristo com os 34 anos, ano 34 depois de Cristo, com os 1.810 anos que faltam, fatalmente você chega a 1.844, ou seja, a profecia das 2.300 tardes e manhãs começa no ano 457 a.C. e termina no ano de 1844. Você lembra de uma coisa? E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Sendo que o santuário se refere ao celestial, 1844, que marca o fim da profecia dos 2.300 anos, ele marca o início da primeira fase do juízo de Deus, que ocorre no santuário celestial, antes da segunda vinda de Cristo. Você lembra que no slide anterior eu mostrei que a cena do juízo no capítulo 7, versos 9 e 10, equivale à purificação do santuário no capítulo 8. O ano de 1844, amigos, é o ano que marca o início da purificação do santuário celestial, que equivale ao juízo pré-advento, que é a mesma coisa. O juízo de Deus, estamos indo para a parte final, tem 3 fases. Daniel 8,14, ele mostra o início da fase investigativa, ou pré-advento. Lembra que Daniel 7, 9 e 10, a cena de juízo, equivale à purificação do santuário no capítulo 8, 14. Essa fase ocorre antes da volta de Cristo, queridos, e Deus tem alguns propósitos com essa fase. Primeiro, Deus presta contas ao universo. Segundo, Deus condena o chifre pequeno, Roma papal. E terceiro, Deus dá o reino aos santos. Isso está no capítulo 7 de Daniel. A segunda fase do juízo, ela ocorre depois da volta de Cristo, durante os 1000 anos. E é a fase retrospectiva. De acordo com esses textos aqui de cima, Deus agora não presta mais contas para o universo. Agora Ele presta conta para os justos. Deus quer mostrar para você por que alguns foram salvos e por que outros não foram. Deus quer mostrar para você que tudo o que Ele podia ter feito para salvar as pessoas, Ele fez. Nesta fase, Deus presta conta para os salvos,
Deus condena os ímpios e Deus responde aos porquês. Você e eu, pela graça de Cristo, faremos parte dessa segunda fase aqui lá no céu. Nós vamos poder entender por que Deus não salvou muitas pessoas e como foi o processo de Deus condenar os demônios ao lago de fogo. Paulo fala nesse texto, 1 Coríntios 6, 2 e 3, que nós vamos julgar até os anjos. Depois do milênio, em que nós passarmos 1000 anos de férias no céu, entendendo o juízo de Deus, ocorre a fase executiva do juízo, de acordo com esses textos. Deus castiga os ímpios no lago de fogo, Deus destrói os ímpios e Deus acaba com o mal. Agora eu quero dizer uma coisa para você. Nós estamos no ano de 2019 e nós vimos que a profecia das 2300 tardes e manhãs começa em 457 a.C. e termina em 1844, que marca o início de qual fase do juízo mesmo? A investigativa, a primeira fase. Ou seja, desde 1844, Cristo está julgando os seres humanos. Porque você lembra que no capítulo 7, o ancião de dia se assenta no tribunal e abrem-se os livros. Nesses livros estão registradas todas as nossas ações, boas e más. Deus, de 1844 para cá, ano de 2019, Deus já nos deu 175 anos de tempo para nos arrependermos e aceitarmos a Jesus como Salvador. Só que eu quero levar você a refletir um pouco mais. Para os antediluvianos, Deus não deu 175 anos, Ele deu 120. Diz Gênesis 6,3: então diz o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Os antediluvianos tiveram 120 anos para se arrependerem, vocês e eu já temos 175 anos. Quantos anos a mais nós já temos que os antediluvianos? Quanto? 55 anos. Eu pergunto, o que você está fazendo com a sua vida? Você já disse um sim para Jesus Cristo? Você acha que vai demorar muito para Ele terminar o juízo pré-advento e voltar para buscar os seus? Para os antediluvianos, 120 anos, para você e para mim já estamos com tempo emprestado, estamos com 55 anos emprestado e muitos de nós ainda não dizemos um sim para Jesus Cristo. O que é o mais importante de tudo isso que nós estamos estudando aqui? Hebreus 8:1-2 diz assim: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. O ano de 1844 marca o momento em que Cristo atua com dupla função. Quando Ele sobe ao céu, Ele começa uma obra de intercessão. Só que em 1844 ele não só intercede. Além de intercessor, Cristo, a partir de 1844, Ele é juiz. O mais importante de tudo que nós aprendemos é que Cristo é um sumo sacerdote no céu, ministro do santuário celestial, que foi atacado pelo chifre pequeno. E a purificação do santuário celestial envolve duas coisas. Primeiro, vindicar as verdades de Deus que foram atacadas por Roma papal. E em segundo lugar, Deus vai
limpar dos registros celestiais as suas e as minhas faltas. Porque Hebreus 9, 23 diz que o santuário de Deus precisa ser purificado com coisas superiores. A presença de Cristo no céu, o seu sangue derramado na cruz, garante a certeza de que todos os nossos pecados, além de terem sido perdoados, eles serão apagados dos registros celestiais para todo sempre. A purificação do santuário envolve isso. Deus vai apagar os registros das nossas faltas. E o ministério sumo sacerdotal de Cristo será novamente entronizado no coração das pessoas e não será substituído por intercessão dos santos, missas, oração pelos mortos e por aí vai. Agora eu quero lhe dar uma boa notícia. O Cristo que morreu na cruz, Ele é o seu Salvador, de acordo com João 3,16. Ele é o seu advogado, de acordo com 1 João 2,1. Ele é o seu juiz, de acordo com Hebreus 8, 1 e 2 e João 5, 22. Agora eu lhe pergunto, se o seu advogado de defesa é o seu juiz, como que você vai perder a causa no tribunal divino? O que aconteceria se você entrasse num juízo e você descobrisse que o advogado que está defendendo você e que gosta de você é também o seu juiz? Tu iria para esse juízo com medo? Impossível! Por isso aquele que diz um sim para Jesus, ele não tem que ter medo do juízo. Se você tem medo do juízo é porque você não entendeu a doutrina ainda. Simplesmente porque o início do juízo pré-advento não é para condenar você, é para condenar o poder representado pelo chifre pequeno. E se você tiver dito um sim para Jesus, Ele que é juiz, será também o teu advogado de defesa. E se o teu advogado de defesa é o teu juiz, você está garantido no reino dos céus, meu amigo. Por que você tem medo do juízo? Você só vai ser condenado no juízo se você não quiser ser salvo. E aqui é com você agora. Em João 3,16 é dito o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Se você olhar para a cruz e aceitar a Cristo como seu Salvador, Ele será tanto o seu advogado de defesa quanto o seu juiz, e a sua causa está ganha. Agora tem um detalhe. Você que está aqui nos visitando hoje, você vai escolher se Cristo será o seu advogado e o seu juiz, ou se Ele vai ser só o seu juiz. Eu não recomendo que Ele seja só o seu juiz. Por quê? O texto diz: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. Ou seja, se você crê em Jesus, além de ser o juiz, Ele é o seu advogado de defesa, e aí você está tranquilo. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Se você não aceitar a Cristo como Salvador, Ele será só o teu juiz, e você tem que encarar o juiz. Sem Ele ser o seu advogado de defesa, você está perdido, porque nada pode pagar pelos seus pecados a não ser o sangue derramado do seu advogado. E aí, o que você vai decidir? Esse outro texto é muito importante. João 5, 24. Em verdade eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, em Deus o Pai, tem a vida eterna, não entra em juízo, que é o juiz executivo, pós o milênio, ser jogado no lago de fogo, mas passou da morte para a vida. Agora, quem não crê em Jesus, ele não vai passar simplesmente pelo juízo pré-advento, ele vai passar pelo juízo
punitivo, o executivo pós o milênio. E aqui eu finalizo com Hebreus 7:25, que diz assim: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus só pode interceder por você como advogado se você o aceitá-lo como Salvador. Se você não aceitá-lo como Salvador, ele não pode ser o seu advogado, porque ele não vai pegar ninguém pelo colarinho e levar para o céu, porque você seria infeliz lá. Como que você vai ser feliz no céu se ele vai te levar pelo colarinho? Você é infeliz. Agora Jesus, ele convida você: filho, filha, eu fiz tudo o que podia ser feito para pagar a dívida que você tem para com a minha lei, por causa dos seus pecados. Agora, filho, depende de você aceitar a minha vida no lugar da sua. Depende de você aceitar o meu sacrifício substitutivo. Se você aceitar, eu não vou ser só o seu juiz, eu serei o seu advogado de defesa e viverei sempre para interceder por você. Agora, se você não aceitar, se você não aceitar, eu não serei o seu advogado, só o seu juiz. Aí, infelizmente, eu vou ter que condenar você. Ao olhar para o Cristo morto na cruz do Calvário, e que hoje está no santuário celestial como advogado e juiz, eu lhe pergunto: qual vai ser a sua decisão, meu amigo e minha amiga que está aqui visitando-nos nessa noite? Quando chegar o fim da sua vida, você quer que Cristo seja só o seu juiz? Ou você quer que também seja o seu advogado? Nós vamos ter agora um batismo de 4 pessoas que disseram assim: Jesus, eu não quero que o Senhor seja só o meu juiz, eu quero que o Senhor seja o meu advogado também. Ou seja, elas estão tranquilas. Quando Cristo voltar, elas irão para o reino dos céus, porque elas quiseram que esse ser que está no santuário como sumo sacerdote fosse tanto advogado quanto juiz. Como advogado de defesa deles, é o juiz deles, eles estão garantidos. Agora, há pessoas aqui que ainda não disseram um sim para Jesus. Há pessoas aqui que Cristo ama muito, mas que enquanto não disserem um sim para Jesus, Ele será apenas o juiz dessas pessoas. E eu não quero que você saia daqui tendo a Jesus só como seu juiz. Eu quero que você saia daqui tendo a Jesus como seu Salvador, como seu advogado de defesa. O pastor Lamarques agora vai batizar esses 4 queridos. E o Espírito Santo vai falar ao seu coração. E quando o pastor Lamarques fizer um convite para você aceitar a Jesus, não só como juiz, mas como seu advogado de defesa, eu quero convidar você a aceitar esse convite. Você pode sair daqui hoje perdoado, perdoada, tendo a Cristo não só como juiz na sua vida, mas como um advogado amoroso, que terá pago todo o débito que você tem para com a lei de Deus. Ao você olhar para a cruz, ao você descobrir que o juízo pré-advento já começou em 1844, que você está tendo 175 anos de graça, agora é você quem vai decidir. Eu sou um pecador, como você, mas eu sou um pecador coberto pelo sangue de Cristo e estou lhe oferecendo a mesma oportunidade. Se você disser não, é entre você e Deus, eu não posso fazer mais nada por você. Eu espero que você aceite o convite do Espírito e peça para Cristo não ser só o seu juiz, mas que Ele seja também o seu advogado de defesa. Aí você está garantido.